O tema de hoje, irmãos, é um tema que muita gente não gosta de ouvir. Então, por isso, vamos começar a limpar os ouvidos. Quem não gosta de ouvir falar em castigo divino, castigo de Deus. Quem não gosta de ouvir nisso, e onde se semeou dentro da nossa igreja católica hoje uma doutrina falsa que diz que Deus não castiga. Cuidado com isso. Nós rezamos a misericórdia, nós entregamos a Jesus misericordioso, mas também Deus não é bobo, né? Você vai se aproveitar, fazer o que quer, pintar o céu, quando morrer, bonitinho, vai pro céu. O pai maltrata o filho, pisa, espanca no filho, dá chibatada no filho, maltrata, tortura. Depois o pai morre e vai direto para o céu, e o filho também. Se Deus é justo, isso é ser justiça de Deus, é ser misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é que ele se arrependa, e quando morrer, se não purificar, que não pagar pelos seus crimes em vida, com sofrimento, porque a gente paga em vida com os nossos sofrimentos, vai continuar lá no purgatório, que é a justiça divina. Então vamos entender este tema de hoje, já pegaram aí, vamos lá. O Senhor sabe libertar, irmão, tu que está passando por provações. Quem não passa por provações hoje na vida? Quem não passa, aqueles que são servos de Deus verdadeiramente passam por provações. O Senhor sabe libertar os piedosos da provação e castigar os injustos. Vamos lá ler o que São Pedro tem a nos dizer sobre isto. Caríssimos irmãos, vamos lá. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça, e, se como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimindo com o comportamento dissoluto daqueles perversos. Porque esse justo que morava entre eles afligia diariamente a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do dia do julgamento. Sobretudo, aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Vocês ouviram bem aqui, irmãos, estas palavras escritas da carta do nosso primeiro Papa São Pedro. O nosso primeiro Papa São Pedro vem nos trazer uma alerta seríssima sobre a nossa forma de conduzir a nossa vida. Cuidado, irmãos, caríssimos irmãos e filhinhos em Cristo Jesus, irmãos em Cristo Jesus. Vamos tomar muito cuidado com o que hoje está semeando. Eu vou começar, a gente tem que falar primeiro de dentro de casa, né? Não ser hipócrita. A gente tem que reconhecer que dentro da nossa casa, chamada Igreja Católica, está se semeando na cabeça nossa dos fiéis de que Jesus, de que Deus não castiga. Só para vocês terem uma ideia, São Miguel Arcanjo, vocês que estão no grupo de oração de São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo é o anjo executor do castigo de Deus. Ele é que executa a ira divina. Santa Faustina, no seu diário, ela viu o anjo executor da ira divina que vinha a destruir uma certa cidade, que ela não cita o nome, e ela se pôs em oração para pedir aquele anjo, para clamar a Deus, para que Deus não punisse aquela cidade. Olha, isso Santa Faustina, a secretária da misericórdia de Deus, relata isso no diário dela, da misericórdia. Só para a gente aprender a balançar as coisas de Deus. São Miguel Arcanjo carrega uma balança. A balança onde vai pesar
a justiça divina. Então Santa Faustina clamou a Deus para que o anjo não viesse a destruir determinado local. Olha que isso foi em 1936. Foi bem recente aos nossos tempos. Para a gente não dizer, a história de Sodoma e Gomorra era mentira, não aconteceu, isso é só um modo de dizer que está na Bíblia. A história da Arca de Noé era mentira, era só um modo de dizer que estava na Bíblia. Irmãos, a gente vê bem que nesta passagem, São Pedro vai citar Noé, vai falar da arca, do dilúvio, do castigo divino. São Pedro vai citar também Sodoma e Gomorra, do castigo da ira divina. Vamos já saber os pecados que eles estavam cometendo para acontecer isso. Deus vai mostrar a Santa Faustina, o anjo, com a espada que vem a destruir, porque a boca de Deus proclamou a destruição desta cidade que Santa Faustina vê. E Santa Faustina pede ao anjo para parar. O anjo disse, eu não posso parar, porque aquele a quem fala é mais forte do que eu, e eu apenas estou a obedecer. Ou seja, os anjos de Deus são tão obedientes, fiéis a Deus, que eles não erram nunca. Eles obedecem fielmente a Deus. Deus deu ordem aos anjos para executar a ira dele, eles vão executar. E ela não conseguia, Santa Faustina, conter este castigo. Aí Santa Faustina se dobra em oração e Jesus coloca no coração dela as orações da misericórdia, para clamar misericórdia por aquele local. E só quando ela clama misericórdia que Deus deu uma chance para aquele povo se converter, como lá em Sodoma e Gomorra. Faustina foi como Abraão, que clamou a Deus para não destruir Sodoma e Gomorra. Faustina clamou, Jesus colocou no coração dela esses clamores da misericórdia. Aí o anjo se conteve e ela sentiu e viu o poder que tem a oração da misericórdia. Por isso, irmãos, a misericórdia divina, que fique claro, é para dar chance a você a mudar de vida, a lutar para sair da vida, da sua vida de erro, de pecado, seja lá o que tu vive na tua vida, das paixões carnais, para você entrar nesta batalha. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. São Pedro vai dizer aqui, olha o que São Pedro vai dizer no início desta palavra de hoje. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro. Por que ele chama Tártaro? É o mesmo inferno. Porque o povo que vivia lá com Pedro, naquele tempo lá, eram misturados lá com os gregos e os romanos, e eles acreditavam num local tenebroso, um tipo de inferno. Então Pedro ele vai associar para o povo entender, é esse inferno aí. Deus jogou estes anjos. Presta atenção, irmãos, tem gente que diz também, pervertendo a doutrina, os ensinamentos verdadeiros da Igreja Católica, que lá na batalha no céu, Deus praticamente não fez nada. Só foi uma guerra, uma briga de conversa, São Miguel com Lúcifer, Lúcifer, tu tá errado, não é assim, ficou nessa blá, 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 como se a conversa só se reduziu a argumentos e não houve a ação de Deus através dos seus anjos para lançá-los nos abismos. Tanto é que em Apocalipse 12 vai dizer, São João diz, eu vi uma batalha no céu, eu vi Miguel batalhar contra o dragão e seus anjos. Miguel com seus anjos batalham contra o dragão e é expulso do céu juntamente com seus anjos. Os anjos de Satanás, que são demônios, eles são expulsos, porque a gente sabe que Satanás era anjo também, e são expulsos e se transformam em demônios. Então eu vi, João disse, eu vi esta batalha. E aqui São Pedro vai dizer o quê? Deus lançou-os, não poupou. Deus lançou. Lançar, o que é lançar, irmão? É expulsar com tudo, é jogar, é pegar e jogar. São Miguel Arcanjo pegou estes demônios e jogou, expulsou. São João vai dizer, eu vi a vitória dos anjos, a vitória no céu,
pelo sangue do Cordeiro derramado. O sangue do Cordeiro, ou seja, dá a entender que até quando Jesus veio na face da terra, no nosso meio, os anjos também estavam lá no céu passando por provações. Provações, porque São João vai dizer, e venceram, os anjos venceram pelo sangue do Cordeiro. Então os anjos lá no céu viviam nesta guerra, nesta briga, nestas provações, e brigas também de fé, com relação a Deus. Satanás estava levando muitos anjos a duvidar de Deus, de que Deus é o Deus verdadeiro, que Ele é o único Deus a ser adorado, a ser servido. Por isso que muitos começaram a seguir Lúcifer, e os anjos ficaram nesta confusão de ideias no céu. Começou primeiro essa confusão de ideias, de argumento, Lúcifer negando Deus, dizendo que ele era Deus também, e que havia mais de um Deus, e que tinha que seguir a ele. E aí começou a haver essa confusão no céu, muitos começaram a seguir. São Miguel Arcanjo bradou, epa, não, quem como Deus? Quem pode mais do que Deus? Esse brado de São Miguel Arcanjo disse lá no céu. E aí se juntou outros com ele nesta batalha. E outros que estavam com Miguel também lutavam contra eles. E em guerras também de argumento, tentando convencer, mostrar para os outros anjos para se converterem. E também teve conversões de anjos, para vocês que não sabem. Anjos se converteram. Anjos deixaram de seguir Satanás. Até a vinda de Jesus na terra foi o tempo que os anjos ficaram lá no céu nesta confusão, nesta provação. Muitos mudaram, deixaram de seguir Satanás. Aqueles que não deixaram, foi lançado nos infernos, nos abismos, no Tártaro, para sempre. São João vai nos confirmar isso aí, junto com Pedro, lá em Apocalipse 12. E foi expulso do céu agora, vencemos aqui no céu, até que enfim, que agora a paz no céu, até que enfim, que a paz no céu, pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Então não é diferente hoje aqui no nosso mundo, no nosso meio. Nós estamos neste nosso mundo, neste nosso meio. Pode observar que hoje está tendo uma guerra de ideias. Quem é que está certo, quem é que está errado, onde que está a verdade, eu não sei mais. Você está tendo uma confusão, você está tendo uma guerra de ideias, chamada ideologia do gênero. Será que é certo prático homem com mulher? Queremos aprovar o aborto, uns dizem que é certo, outros dizem que é errado, e gente dentro da nossa igreja católica. O pior é isso, irmãos. A nossa igreja católica é onde está sentado Deus no seu trono, através de Jesus eucarístico. Assim como Jesus está lá no céu, quando estava acontecendo a batalha, os anjos viam também lá no céu só um ser, como um sol a brilhar. A história do mundo dos anjos, que nós vamos estudar em angelologia, que vamos estudar lá no Exército de São Miguel Arcanjo, nós vamos estudar a história como Deus criou os anjos. Os anjos viam Deus como um sol, uma bola, uma luz que brilhava. Eles não viam o rosto de Deus face a face. E eles tinham que passar por esta provação. E nesta provação que eles passaram era o quê? Era adorar Jesus na forma humana. E hoje nós, a humanidade, pode observar, a igreja católica é o trono onde está sentado Jesus, e ele não está na posição diferente, ele está novamente nessa pequena coisinha branca redonda que é a hóstia, assim como, só que a gente não vê o brilho, a luz, mas ele estava também semelhante a isso lá no céu. Ele estava nesta forma que os anjos viam só uma luz como o sol, como você olha para o sol. E hoje a gente está vendo dentro da nossa igreja católica, onde Deus está sentado neste seu trono, ali no sacrário, só observar esta batalha, esta guerra dentro da nossa igreja católica, onde vocês podem comparar agora bispos, padres e fiéis, igual na época no céu, onde existia Lúcifer e os anjos dele, Miguel e os anjos dele, brigando lá nesta igreja, a igreja celeste, que é a igreja triunfante, que a nossa igreja católica chama a igreja triunfante, a igreja celeste. Então assim como havia uma briga lá dentro do céu, e Deus estava sentado no trono, aguardando, esperando ver quem era fiel a ele, Deus no tempo inteiro no silêncio, aguardando quem ia ser fiel a ele até o fim, que os anjos foram. O que acontece hoje na nossa igreja católica está igual também, irmãos. Não é diferente. Hoje a batalha dentro da nossa igreja católica está se assemelhando como foi no céu. Como foi no céu.
Pode observar que estão querendo, é preciso fazer com que a Igreja Católica mude os seus pensamentos. Querem que a Igreja Católica aceite as heresias, o paganismo, o mundanismo das práticas de Satanás, satânicas dentro da Igreja Católica. Querem fazer a Igreja Católica fazer as coisas que querem fazer no mundo. Querem transformar a Igreja Católica em Igreja Protestante, que não tem que acreditar em Jesus Eucarístico, ali não é Deus, tá igual Lúcifer no céu. Lúcifer no céu dizia para os outros anjos, ali não é Deus, eu sou Deus, esse Deus aí não faz nada, ali é só uma luz, ali só é uma coisa que está a iluminar, porque Deus ficava em silêncio com os anjos, Deus não ficava se movendo assim como nós, Deus estava permitindo esta aprovação dos anjos. Assim como nós estamos aqui na terra, você olha lá para Jesus Eucarístico, você vê algo parecido também, pessoas tentando convencer dentro da nossa Igreja Católica, bispos e padres, que está esse sínodo aí, que está se preparando aí, infelizmente, queira Deus que não aprove, uma das coisas é essa, é dizer que não é Jesus Eucarístico, que é só um pãozinho como um dos protestantes, que ali não é Jesus, que para fazer o Vaticano aceitar e começar a espalhar isso na cabeça do povo, que já está começando a espalhar, ou seja, é uma guerra, irmãos, está igual a guerra no céu, já entrou aqui no nosso meio. Estas provações que está acontecendo na nossa Igreja Católica não é diferente, mas Deus vai lançar na terra juntamente aqueles que não se converterem, como Ele lançou os anjos. Então, irmão, não se iluda, não procure pensar que você que está seguindo o caminho da verdade, que não está confuso, não dê o braço a torcer, seja fiel. Nós estamos nesta batalha de ideias. Vai chegar um ponto em que esta batalha nós vamos voltar a ser torturados igual antigamente os cristãos eram perseguidos. Pode ver aí esse tá tão na fama aí agora, na moda, saindo tudo quanto é canto. Você não pode abrir o YouTube que aparece aí do Maurício, que é Maurício, o nome do jogador aí, que perdeu o emprego, irmãos. Perdeu o emprego só porque ele foi comentar que essa prática homossexual é errada. Olha onde é que estamos chegando. Olha onde é que estamos chegando. E quando aprovar isso, se prepare para você católico, e eu aqui na live não poder nem falar. Graças a Deus eu não sou famoso. Graças a Deus eu não estou famoso, porque se eu ficar famoso vão depois me prender, dar um tiro lá do outro lado aqui, onde é que eu estou aqui dando pregação. Anderson Reis também já foi censurado, já foi também, perdeu o canal do YouTube dele, também caiu, mas depois voltou ao ar. Então, irmão, nós estamos vivenciando esta guerra que teve no céu, dentro da nossa Igreja Católica, que é o céu, é a igreja militante, é a igreja que luta, é a igreja que batalha. Mas a gente tem que ter ciência disso, irmão, você que vive essa provação, é isso que São Pedro vem trazer esta força, porque nessa época que São Pedro estava fazendo esta carta, vocês lembram e sabem que estava vindo morte, estava vindo perseguição, tortura, tanto é que Pedro morreu de cabeça para baixo, sendo crucificados como Jesus Cristo. Então estava havendo mortes e tortura, e ele vai trazer essa esperança da aprovação. Era a aprovação dos cristãos daquela época. E tu hoje, irmão cristão, você não pode ouvir uma palavra que vai contra os teus ensinamentos, que tu já se dói. Tu se torna uma Maria mole, uma Nutella, manteiga derretida. Imagina se fosse como nos cristãos da época. Se tu, cristão, não está preparado para ouvir uma palavra contra você, os seus ensinamentos, ou até contra a tua verdade, tu não está preparado para ouvir alguém dizer, condenar o Clailton, querer torturar o Clailton, me censurar. Se eu não estiver preparado para ouvir essas pessoas aí, assim como o Maurício, né, que ele teve preparado, olha, ele como um cristão ele teve preparado, senão ele teria se abalado, entrado em depressão, ouvindo tanto de coisa que ouviu. Então, irmão, muitos de nós católicos não estamos preparados para ouvir isso. Imagine se tiver que ser torturado, que não vai chegar esta época, não pense que não vai chegar não, já está quase chegando. Igual os apóstolos de Jesus Cristo que foram torturados, foi a provação, irmãos. A provação que os apóstolos estavam passando nesta época. A provação que eles estavam passando. Tua provação hoje, irmãos, você se tortura demais, você se dói demais com dificuldade que tu está passando na tua vida. Irmãos, dê graças a Deus que você não está vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo de maravilhas. Você não está num tempo em que ser cristão era jogado na cova dos leões e você estava ali. Imagina um leão vindo e começando a te morder, te comer vivo, irmãos. Imagina isso. Imagina isso. Esta era a época de Pedro.
Pedro poderia correr o risco de ser mártir, sendo comido pelos leões. E tu tá aí na tua provação se doendo, irmãos. As provações vêm. As provações. Deus sabe libertar os piedosos da provação. Como vai ser minha libertação da minha provação? Vai depender, irmãos. Às vezes tua libertação só vai ser após a morte. Carregue tua cruz. Leve ela com amor e com força e vigor. Tu não está sendo nem torturado no teu corpo. Tu não está aguentando provação psicológica, nem provação sentimental. Imagine de tortura no corpo. O martírio físico, que os apóstolos, muitos deles eram colocados dentro de caldeirão quente para poder depois tirar a pele todinha, olha, todinha a pele. Teve apóstolo de Jesus que morreu assim, irmãos. Provações e não negou a fé. E tu muitas vezes está do outro lado passando por uma provação qualquer. Às vezes uma falta de emprego. Às vezes porque não tem a namorada da sua vida ou o namorado da sua vida. Às vezes porque não passou no concurso. Às vezes porque está desempregado. Tu está passando por estas provações e tu está virando as costas para Jesus. Ah, Senhor, por que o Senhor não, por que o Senhor não me dá muito dinheiro? Ah, Senhor, por que eu não tenho um carro bom? Ah, Senhor, por que eu não tenho uma família boa? Ah, por que, Senhor, eu não tenho um filho? Ah, Senhor, por que eu não tenho uma mulher do meu sonho? Ah, por que minha mulher me trai? Ah, por que meu marido me trai? Ai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ai, Senhor, por que eu não consigo ser uma pessoa feliz? Ai, Senhor, por que eu não tenho aqueles bens materiais? Ai, Senhor, por que eu não tenho uma casa minha? A minha casa é mobiliada, aquela casa dos meus sonhos. Ai, Senhor, por que eu não tenho uma casa grande? Ai, Senhor, por que eu não consigo fazer uma reforma na minha casa? Irmão, se essas provações estão te derrubando e abalando tua fé de Jesus Cristo e fazendo tu se afastar de Jesus e não continuar a tua fidelidade a Ele, na oração, na perseverança a Ele, imagine, você não estaria preparado para o martírio, para ser arrancado a pele vivo e ser colocado também, jogado aos leões para te devorar. Irmãos, vamos confiar verdadeiramente em Jesus Cristo. Por que tu reza o terço da misericórdia? Tu não confia na misericórdia de Jesus? Jesus sabe, Deus sabe. São Pedro vai dizer, Jesus sabe libertar os piedosos da provação. Ele sabe libertar no tempo oportuno. Te prepara para a provação. Aqueles que entram para o serviço do Senhor, os apóstolos, Jesus vai dizer, se prepare as costas para a provação, porque este mundo, Jesus Cristo vai dizer, é do maligno. Bote uma coisa na sua cabeça, irmão, você que está do outro lado agora aí me ouvindo, este planeta Terra que tu tanto ama e idolatra com suas idolatrias, com suas riquezas, com suas fortunas, pertence ao poderio de Satanás. Tem uma música que a irmã Kelly Patrícia, a Santa Guerra, estou chamando ela de Santa. A irmã Kelly Patrícia canta, eu acredito que ela deve ter contato com os anjos, ou visão com os anjos, ou algo parecido, porque ela fala de coisas tão místicas, que só quem prestar atenção direito vai entender, e quem tem estudo das coisas de Deus, de profecias, de revelações de Deus dos santos, vai entender o que ela está falando. Ela vai dizer, uma guerra começou neste mundo mal, uma guerra começou, falta Deus na terra. Nesta música, Guerra, tem a música, depois vocês pegam essa música, Guerra, de irmã Kelly Patrícia, que ela canta, que ela vai dizer, uma guerra começou, é a batalha neste mundo mal. Porque falta Deus na terra. Deus não está na terra, irmão. Tira o cavalinho da chuva. Deus não está neste planeta Terra há tempos. A partir do momento que Jesus morreu e subiu aos céus, ele não está na terra. O homem expulsou Jesus da terra, expulsou Deus da terra. E Jesus Cristo diz, este mundo passa a ser do maligno, de Satanás. O Espírito Santo de Deus, ele vem, Jesus permitiu que ele viesse e descesse sobre aqueles filhos dele, que no meio deste mundo complexo, esse mundo cheio de demônios a nos rodear, estes espíritos, e no meio de pessoas malignas a servir de Satanás, você ali carrega ainda esta centelha do Espírito Santo. Por isso que nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos, como esse Maurício aí foi perseguido porque ele defendeu a verdade. Será que tu tinha coragem de defender a verdade como ele? Será que tu teria coragem de defender ou tu se calaria? Como é que está a tua situação, irmão, diante de Jesus Cristo? Tu está preparado para isso, irmãos?
Se tu não está aguentando tuas provações que está vindo no teu dia a dia, dê graças a Deus, glorifique a Deus. Que Deus está te purificando com isso aí, que tu não vai morrer de morte feia. Quantas pessoas morrem de morte feia? Eu tenho uma namorada que trabalha com pessoas em hospital de urgência e emergência, e às vezes ela me diz que tem gente lá que está amputada e cortada as coisas. Amputado, até peço para ela não fala para mim dessas coisas não, que eu não vou aguentar essas situações não. Então, irmãos, tu não está sofrendo de tortura corporal, irmãos. É psicológica, é interior. Não deixe isso de dominar, irmãos. Não deixe. Acredite na vitória que Deus vai dar para você nesta provação. Não quer dizer que esta vitória vai ser aqui, irmãos. Pode ser aqui, Deus te dá. Mas seja firme na tua provação que tu está passando. O Deus vai te libertar para a glória e honra do nome dele. O que é que São Pedro vai continuar dizendo? Olha, eles estão no Tártaro, esses demônios, onde estão aguardando a espera do julgamento. Ou seja, tais anjos estão aguardando também serem julgados. E ele vai... Ele vai continuar aqui, ó. Versículo 5. Nem poupou o mundo antigo. Deus nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, os ímpios são as pessoas más, as pessoas cruéis. Irmãos, talvez você já deve ter se deparado com pessoas. Por que é que tu está passando às vezes por provação na tua vida? Sabe por quê? Porque existem as injustiças. É por isso que nós sofremos, nós como os cristãos que queremos as coisas verdadeiras, as coisas certas. É porque está havendo injustiça do outro, ou de um ambiente de trabalho, ou da seu lar de família, com relação a você. Está havendo uma injustiça, e por isso que tu está sofrendo, está passando por esta provação. Por isso que tu está passando por essa provação. Por isso que São Paulo, Jesus vai dizer, Deus vai dizer, ele vai castigar os injustos. Que não se preocupe não, que Deus vai punir estes injustos. Se não é em vida, se ele não se converter, ele vai receber a punição eterna lá no inferno. E tu vai ver aquelas pessoas que tu às vezes nem sabia que estavam te causando mal, às vezes é de ambiente de trabalho, que você nem sabe que está planejando mal para você, te destruir, se possível, até te matar. Depois Deus vai te revelar e mostrar aquela pessoa que foi causa de você hoje estar desempregado, de você hoje estar passando por problema financeiro, você hoje está passando por N infinitos problemas da sua vida, que você não conseguiu algo, nada nessa vida. Você vai ver depois. Deus vai mostrar quem foram os responsáveis de ter causado isso. Se ele não se converter, vai estar lá no inferno e você vai saber quem era. Mas para isso você tem que aguentar, você tem que ser firme na provação, irmão. Porque Deus vai castigar os injustos. Não tenha medo que ele não vai deixar de castigar, não. A tua provação não é castigo de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Tua provação não é castigo de Deus. Colocou isso na tua cabeça, irmãos? Tua provação... Pode ir na sua cabeça assim, minha provação não é castigo de Deus, é para minha santificação. A minha provação que eu estou passando aqui, hoje, na minha vida, sofrendo uma injustiça, é para minha santificação. São Pedro vai dizer, ele não preservou, olha só, ele nem poupou o mundo antigo com dilúvio. Gente, a humanidade, muitas pessoas, muita gente, só foi salvo 8 pessoas, 8. Olhe hoje ao redor da nossa humanidade. Comece dentro da nossa igreja católica. Se você é uma pessoa que quer ser fiel ao ensinamento de Jesus, se você é contra o adultério, se você é dentro da igreja católica contra o adultério, se você diz que o adultério é pecado, se você diz que a prática do aborto é pecado, se você diz que homem com mulher amaziado junto não pode comungar, se você diz que homem com homem não pode na nossa igreja católica se casar e estar junto, que isso é pecado, se você começa a dizer que essas coisas todas são pecados dentro da nossa igreja católica, você vai ser perseguido dentro da tua própria igreja católica, dentro da minha própria igreja católica. Nós vamos ser perseguidos. Quantos católicos verdadeiros, se você for contar no dedo, existe? Talvez vamos encontrar 8 que vão ser fiéis. Jesus Cristo disse, quando eu voltar, eu vou encontrar fé sobre a terra. Onde é que está a verdadeira fé? Dentro da igreja católica apostólica romana. Abandonou a fé da igreja católica apostólica romana, perdeu a fé em Jesus. Ah, mas lá tem Jesus. Não tem não.
Tem não, eu falei para você, Jesus não tem lá não, não tem não. Já está perdendo a fé em Jesus, está saindo da igreja católica, está perdendo a fé já. E agora imagine dentro, você estando dentro da igreja católica e sem fé. Cleiton, mas eu tenho fé em Deus. Quantas pessoas católicas participam de festejo, por exemplo, de São Pedro? É festa de São Pedro, todo mundo vai. É quadrilha, é festa junina, vamos para a missa. Faz a missa campal em lugar, em paróquias que tem São Pedro como padroeiro. Mas quantas dessas pessoas dizem, eu sou a devota de São Pedro, mas segue os exemplos de São Pedro? Quantos seguem o exemplo de São Pedro? De 1 milhão de pessoas fiéis a São Pedro, que diz sou devoto de São Pedro, não querem mudar de vida, não querem ser cristãos de verdade. Sou devoto de Santa Moda, eu sou devoto, você é devoto de São Miguel Arcanjo, mas se você diz que é devoto de São Miguel Arcanjo, por isso que lá no Exército São Miguel Arcanjo eu estou passando atividades, formações e preparações para você entender o que é ser o verdadeiro devoto de São Miguel Arcanjo. O verdadeiro devoto de São Miguel Arcanjo é defender Jesus, defender Maria, defender o Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, defender a Igreja Católica. Se tu é a favor de ensinamentos errados dentro da Igreja Católica, tu não é devoto de São Miguel Arcanjo. Tu só quer ser amigo dele. E no dia que tu se encontrar com ele, ele vai te pegar, porque São Miguel Arcanjo é o responsável em vir pegar as almas das pessoas que morrem, apresentar o trono de Deus e jogar elas no inferno ou no purgatório. Aí tu vai dizer para São Miguel, quando se deparar com ele no dia da tua morte, tu vai dizer, São Miguel era devoto de ti. São Miguel vai dizer para você, eu vou te jogar lá no fogo do inferno, porque você estava na terra, você não defendia a Igreja Católica, você era a favor de homem com homem do casamento, você era fingido, falso, hipócrita da Igreja Católica, na frente de umas pessoas, você dizia alto por detrás, você negava Jesus Cristo, você não defendia a verdade do Evangelho, você não defendia Nossa Senhora, a Virgem Maria, você não defendia Jesus Eucarístico, você não era uma pessoa devota a mim. Eu ensino lá no Exército São Miguel Arcanjo como ser um verdadeiro devoto, estudando, vai conhecer a Igreja Católica, as verdades, o que ensina, porque senão, irmão, tu vai ficar dentro da Igreja Católica aprendendo ensinamento errado. Porque na nossa Igreja Católica, o primeiro ensinamento errado que começou a semear desde tempos antigos, sabe qual foi? De que Deus não castiga. Quantos de vocês católicos hoje, que está aí do outro lado da live, no Meet, não começaram a ouvir por aí que Deus não castiga, 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 Jesus é misericordioso, Deus não castiga. Quer dizer, eu posso fazer tudo, que Jesus vai me perdoar o tempo inteiro, eu posso fazer tudo que Deus vai me perdoar, eu posso fazer tudo que eu quiser, que qualquer coisa, de qualquer forma eu vou para o céu, até Satanás foi para o céu, o que Jesus aconteceu na cruz, Jesus morreu na cruz, foi só uma brincadeira, foi só um teatro, e está tudo bem, tudo muito bem, não existe dor, não existe sofrimento. Pois vai pegar um pai, vai pegar um homem que maltrata a mulher, que chibata ela, que dá nela nas costas, dá nela, deixa ela roxa, acabada, dolorida, torturada. Gente, eu já ouvi tanta história às vezes que a gente tá assim com as pessoas em missão, a gente escuta. Gente que é ruim, que pega o outro amarra e começa a cortar o outro em pedaço. Uma criança, eu tava vendo uma reportagem de uma doutora, de uma delegada, que viu que uma criança de 12 anos, psicopata, ela pegou uma menina, amarrou ela, torturou a menina todinha antes de matar a menina. Aí você acha a criança vai para o inferno também, se não mudar de vida. Depois dos 7 anos, ela tem consciência das coisas. Sabe muito bem o que está fazendo, mas você acha que uma criatura dessa, se não mudar de vida, porque mesmo que mude de vida, Deus é tão justo, que se mudar de vida vai ter que pagar aqui na terra, e se não pagar tudo aqui na terra, pelo mal que fez, vai lá para o purgatório para continuar a pena. Para isso existe o purgatório. Pela misericórdia de Jesus é que existe o purgatório, porque às vezes não dá tempo de você pagar tudo aqui na terra e vai ter que ir para o purgatório. Você acha que é justo, que Deus é justo a uma criança dessa, por exemplo, de 12 anos, psicopata que torturou uma menina, que ele morra e vai direto para o céu? É bonito isso? E a menina está lá no céu também? Os dois lá no céu? Oi, você está aqui no céu, você me torturou lá embaixo, mas aqui não tem esses problemas, aqui nós somos tudo paz e amor e misericórdia de Jesus, amém. É assim, irmãos. Você acha que vai ser assim? Esse menino que torturou Jesus Cristo faz uma revelação a Santa Brígida. Santa Brígida pergunta a Jesus: Senhor,
Senhor, por que que uma pessoa, quando ela morre e vai para o inferno, porque ela vai passar a eternidade no inferno sofrendo? Por que tem que ser para sempre no inferno sofrendo? Aí Jesus vai dizer assim para ela: minha filha, se na terra ela tivesse a eternidade, se na terra aquela pessoa fosse imortal, ela ia passar a eternidade fazendo mal aos outros, ela ia passar a eternidade maltratando, ela ia passar a eternidade torturando os outros, ela ia passar a eternidade fazendo mal aos outros. A sorte é porque mesmo ela não tendo uma vida eterna, ela sabendo que é mortal, ela ainda é capaz de fazer isso. Imagine se ela não soubesse que ela era mortal e que morria e acabava tudo. Está vendo como Deus é justo? Vai perguntar a Jesus as coisas. Vai perguntar, que Ele tem resposta para ti. Ele vai ter uma resposta para ti, porque Ele é justo. Jesus é justo. Fez o mal, paga sim. Você paga, eu pago pelo mal que eu fiz. Esse mal se chama pecado. Onde esse sínodo maldito que estão fazendo aí, organizando, é um sínodo maldito dentro da nossa igreja católica, estão bolando para poder aprovar pecado, para aprovar homem com mulher, que mesmo que não sejam casados, possam comungar, porque ali não é Jesus, tem que receber todo mundo, para aprovar que não precisa existir hierarquia, todo mundo é igual, não precisa existir o padre que é superior às freiras, ali todo mundo é igual, as mulheres poderão fazer missa, casar homem com homem, mulher com mulher, não é pecado, não existe mais pecado, não existe mais pecado. Aí você acha que Deus, você vai aprovar o pecado? Pois vamos agora aprovar também os assassinos, né? Já que não tem pecado mais, já que o adúltero pode comungar, já que o homem com homem, mulher com mulher pode comungar. Nada contra preconceito a ninguém, irmão, são pecados. Tudo é pecado, essas coisas que eu estou falando são pecados. Abortar é pecado. Agora eu não vou maltratar a mulher que aborta, mas eu não quero dizer que eu não vou dizer: minha filha, isso é pecado e ponto final. Clailton, se eu fosse casado, estivesse cometendo um adultério, cria vergonha na cara, isso é pecado, Clailton. Larga esse adultério. Isso é pecado, tu vai pro inferno se tu não mudar a tua vida. Tu tá fazendo tua mulher sofrer, tua esposa sofrer, porque ele tá te traindo, tá isso, aquilo, outro. Quer dizer que eu não vou merecer o inferno? Deus é justo, irmãos, diante da nossa provação. O que ele vai continuar aqui dizendo, Pedro? Olha aqui dessa passagem aqui, dá pra gente passar a noite inteira aqui, olha. Ele destruiu, versículo 6, como exemplo do que havia de sobreviver aos ímpios, olha, que ele vai dizer, como exemplo, o que aconteceu na Arca de Noé, a destruição com o dilúvio, foi como exemplo do que havia de sobreviver aos homens cruéis. Como exemplo. São Pedro vai fazer, Jesus ele vai falar também da Arca de Noé. Jesus vai dizer assim, para você não dizer, o próprio Jesus Cristo citou Noé, para você não dizer que isso foi uma lenda, que estão ensinando isso aí, distorcendo a palavra de Deus. Por isso que o exército São Miguel Arcanjo defendeu o Evangelho, defendeu os ensinamentos de Jesus, defender a palavra de Deus, defender a Sagrada Escritura, porque estão distorcendo. Teólogos hereges, pagãos estão dizendo que o dilúvio não houve, a Arca de Noé não houve, para poder não dizer que houve castigo. Por isso que você tem que defender, dizer que houve sim. O próprio Jesus Cristo vai dizer como é que vai ser o fim do mundo quando perguntam para Jesus. Jesus vai dizer assim como nos tempos de Noé, que ninguém estava prestando atenção, e Noé entrou com sua família, os 8, Noé avisou, de repente veio o dilúvio e matou todos. Assim vai ser quando eu voltar. Qual é a arca? Nossa Senhora vai dizer a nova arca de Noé. Irmãos, a nova arca de Noé é o Imaculado Coração de Maria, que a gente tem que entrar dentro do coração dela. Ela vai dizer isso. Não vai ser como no tempo de Noé, a arca que vai ser feita para a gente se proteger. Não vai ser assim. É o Imaculado Coração de Maria. Por isso que ela é forte, peso no exército São Miguel Arcanjo. Ela é a generalíssima máxima do exército São Miguel Arcanjo. Ela é a rainha. Lá eu ensino na espiritualidade. A espiritualidade do exército São Miguel Arcanjo, que eu passo falando de Nossa Senhora, onde você vai aprender a entrar na Arca da Aliança. E quantos estão vendo? Quantos estão aprendendo o que eu estou transmitindo para vocês e mostrando?
8 pessoas que vão entrar na arca do Imaculado Coração de Maria. Porque muitos estão no exército de São Miguel Arcanjo. Existem 500 pessoas no exército de São Miguel Arcanjo. Mas quantos estão conhecendo que Maria é a arca da aliança? É onde vai se refugiar no dia dos acontecimentos finais, para se preparar para entrar dentro do Imaculado Coração dela, que ela disse: eu estou passando isso para o pessoal do exército. E quantos estão enxergando? Eu estou sendo igual o Noé, avisando. Eu estou avisando, irmãos. O que eu faço no exército de São Miguel Arcanjo não é à toa que eu estou fazendo, não. Eu não estou fazendo por brincadeirinha, não. Eu não estou fazendo igual menina que fica lá fazendo as coisinhas de comidinha, de brincadeira, não. Eu estou passando as coisas verdadeiras. Se você vê a espiritualidade do exército que eu passo lá, que é tanto colocado lá, que o Júlio César está colocando, que é o líder, ela está passando lá, outras pessoas estão divulgando lá também. É para você abrir os olhos e entrar na arca da aliança, que é Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, que vai triunfar a vitória. E quantos estão dormindo? Quantos estão afastando da Igreja Católica, que é a Arca da Aliança, que tem Nossa Senhora? Que vão ficar do lado de fora quando Jesus voltar, quando vier o fogo do céu, que São Pedro vai dizer. Quantos vão estar de fora que não vai estar sobre esta proteção da Arca de Noé? A nova Arca de Noé, Nossa Senhora vai dizer, ela mesma vai dizer: eu sou a nova Arca, a Arca de Noé, onde todos deverão entrar dentro do meu Imaculado Coração para se refugiar nos tempos difíceis. E ele vai dizer aqui, olha, serviu como exemplo. A Arca de Noé serviu como exemplo do que vai acontecer no futuro. Destruição. Destruição, irmãos. Agora ele vai citar aqui, olha: assim também condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, enquanto só havia Ló deprimido com o comportamento absoluto daqueles perversos. Ou seja, Ló estava no meio da cidade de Sodoma e Gomorra. O que existia na cidade de Sodoma e Gomorra, irmãos? O que era? Irmãos, imagina você entrar numa cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela existia um muro, uma muralha. Antigamente as cidades mais fortes e poderosas eram dentro de uma muralha. E dentro ficavam as cidades, as casas das pessoas dentro. E a pessoa entrava nessa cidade. Ló e sua família entrou dentro dessa cidade. Quando ele chegou lá era sexo no meio da rua, à vontade. Era gente matando o outro. Era tudo quanto é de pecado, era aprovado, estava sendo aceito ali. E Ló se incomodava com aquilo ali, dessas práticas más, perversas. Ele estava numa cidade que não aguentava mais. Sodoma e Gomorra, só aquela cidadezinha dentro daquela muralha, representa hoje, que Jesus veio ensinar, e os apóstolos ensinando Pedro, o planeta Terra inteiro. O planeta Terra inteiro virou Sodoma e Gomorra. Quando aprovarem todas essas práticas erradas aí de pecado que estão querendo aprovar, vocês vão começar a ver, já se vê por aí. Eu já vi dentro da Igreja Católica, eu já assisti missa, 2 homens juntinhos sentados, agarrados no outro, eu já vi dentro da missa isso. Entendeu? Ou seja, você vai começar a ver isso normal, se beijando, eu já vi por aí, mulher com mulher se beijando nas praias, quando eu já andei, já vi. Você vai começar a ver isso aí quando for aprovado. Vai pro carnaval para você ver como é o carnaval. Vai pro carnaval. Daqui a pouco o carnaval vai ser no mundo inteiro. Aí o que é que ele vai dizer aqui, ó? Assim devemos ser como Ló. Nós devemos aguentar todas essas provações, esse tipo de prática dos homens ímpios, porque esse justo, que era Ló, que morava entre eles, afligia diretamente a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. Quantos de nós não estamos afligindo a nossa mente, irmãos, de ver tanta obra injusta? Irmãos, eu me torturo quando eu vejo um padre que não tem respeito a Jesus Eucarístico, quando eu vejo um católico, você católico, que parece que não sabe mais que é a Jesus Eucarístico, que você não se reverencia para ele. Eu estou lá na igreja adorando Jesus Eucarístico, que eu chego lá na igreja, está todo mundo conversando com o outro bem aqui, conversando, não sabe nem mais o que está dentro do templo do Senhor. O templo do Senhor, a igreja católica, a glória do Senhor enche. A glória do Senhor enche, como Deus revelou a Ezequiel. A glória do Senhor enche todo o templo. Entrou dentro da igreja católica, é hora de você ficar com respeito. Não precisa, Jesus Eucarístico está ali. Você entrou dentro da glória de Deus. Quantas pessoas estão com falta de respeito? A gente se contorce, como aqui dizia ele, deprimido. Jó estava deprimido, Ló estava deprimido com o comportamento, essas
práticas erradas, de tudo que via ou ouvia. Quando a gente escuta padres falando besteira asneira, como o bispo lá da Aparecida falando que não diabo, não sei o que, a favor de tanta prática de comunismo, você que entende essas coisas, que você sabe as coisas erradas que estão ensinando, você percebe como você não consegue aguentar, entra em depressão, deprimido. Tem hora que olha assim para o céu. Deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês. Eu aqui, na minha vida aqui do dia a dia, refletindo sobre isso, vendo quão poucas pessoas do Exército São Miguel Arcanjo estão verdadeiramente querendo ser devoto dele, porque existe só 8, eu digo 8 no sentido literal, quer dizer, pode ser 20, 30, 50, só do Exército São Miguel Arcanjo, imagina aí do mundo inteiro, somando. 8. Quando eu paro para pensar assim, meu Deus, quantas pessoas estão querendo Deus de verdade, que a gente está querendo levar e não querem Jesus. Eu cheguei a um momento a me comportar como Jonas. Deus disse para Jonas, Jonas, vá lá evangelizar, vá falar para o povo se converter. Jonas disse, eu não vou, Senhor, porque eu não vou mudar de vida. Jesus disse, vá, Jonas, você vai ser responsável se você não for. Gente, eu já me comportei como Jonas para vocês do exército. Eu já disse assim, Senhor, esse povo que está no exército São Miguel Arcanjo, não estão abrindo, só estão fazendo o que lá dentro? Entrou por quê? Eu não vou mais pregar para eles, eu não vou mais falar, não vou mais ensinar, não vou mais rezar e não vou fazer mais atendimento espiritual, não vou fazer mais nada para esse povo. Eu estou desabafando isso aqui para vocês, que é uma verdade. Às vezes, o que estão fazendo no Exército São Miguel Arcanjo? Entrou para quê? Para fazer o quê? Isso que eu pergunto agora para vocês. Estão fazendo o que dentro do Exército São Miguel Arcanjo? Só lá de enfeite, aí de enfeite? Ou estão querendo ser devotos de São Miguel de verdade? Estão querendo ser devotos de São Miguel de verdade? Aí eu disse, eu não vou mais pregar, não vou mais falar para esse povo não, Senhor, porque o povo não quer. Eu dei uma de Jonas. Jesus Cristo disse, vá. Sabe o que Deus disse para mim? São Miguel Arcanjo disse para mim? Cumpra a sua missão. A sua missão é fazer o que você está fazendo. Mesmo que vai ter só 8. Mesmo que vai ter só 8 que vai entrar na arca. Porque, irmão, tem vários grupos por aí espalhados que Deus vai colocando para juntar o pessoal na arca. Rezed é um que está juntando, e por aí está, do Frei Gilson, juntando, orientando o povo, mostrando o caminho para o povo, qual é o caminho de entrar na arca, para se proteger, mas poucos vão entrar nesta arca. E para a gente finalizar aqui, irmãos, o que ele vai dizer? É certamente porque o Senhor, para a gente fechar com chave de ouro, porque o Senhor, versículo 9, sabe libertar os piedosos. Seja piedoso. Mantenha-se firmes na tua missão. Não deixe te abalar. Foi isso que Jesus Cristo disse para mim, São Miguel Arcanjo disse para mim, Cláudio, seja firme na tua missão. Tua missão é fazer o que tu está fazendo no exército. Quem escutar, amém. Quem não escutar, amém também. Para que quando chegar meu momento, eu dizer assim, Jesus, eu olhar para Jesus e dizer, Senhor Jesus, São Miguel, já cumpri, já combati o bom combate, já completei a corrida como de São Paulo, agora eu posso morrer em paz. Terminei minha missão, tá ali, já fiz o que tinha que fazer no exército, já transmiti a mensagem para o povo, quem ouviu, amém, quem não ouviu, amém também. E Deus vai cobrar daqueles que não ouviram, que não quiseram aprender, que não quiseram conhecer a verdade, porque quando vier, eu não sei se eu vou estar vivo, mas quando vier a confusão gerada dentro da Igreja Católica, que já está essa bola de neve jogando, ela já está aí atropelando muita gente, que você não sabe nem, vai saber nem mais o que é o certo e o que é errado dentro da Igreja Católica. Você vai ser um católico que vai negar Jesus na Eucaristia, você vai ser um católico que vai aprovar a prática LGBT, o casamento, você vai ser um católico que vai aprovar o aborto, você vai ser um católico que vai aprovar um monte de coisa errada. Só vai faltar aprovar, aceitar a pessoa ser assassina. Vai faltar só isso. Aí você vai achar que tudo isso é certo. Quando chegar essa hora, eu quero Deus que eu já tenha me encontrado com Ele no céu. Porque vai ser uma hora... Velho, já está sendo terrível. Já está sendo terrível isso, irmãos. E Ele vai dizer aqui... O que Ele vai fazer? O que Deus diz que vai fazer? O que Deus diz que vai fazer aqui? Ele reservou... sabe reservar os injustos sob o castigo à espera do dia do julgamento. Então, não se preocupe que os injustos vão ser castigados no dia do julgamento de Deus. O dia do julgamento de Deus, quando acabar, vamos assim dizer, a brincadeirinha deste planeta Terra, né? Que tem muitos que estão brincando. Estão levando na brincadeira o planeta Terra, a sua vida, a sua vidinha de pecado, de que eu faço isso tudo, eu posso fazer hoje.
Tudo em nome do falso amor, é o amor, é o amor, é o respeito humano, é o amor, não posso mais dizer que isso é pecado. Você não viu aí o Maurício, não podia dizer que isso era errado, que pronto, e tarará, e todo mundo se dói, vai para cá e vai para acolá. E ele vai finalizar assim: sobretudo aqueles que seguem a carne, entregando-se às paixões imundas. Quer seguir a carne? Entendam que seguir a carne não é só sexo. É seguir o que dá prazer deste mundo da carne. O que dá prazer para esta carne? A roupa me dá prazer. Eu tenho uma roupa nova, eu tenho. Eu tenho carro, eu tenho bem material, eu tenho dinheiro, eu tenho não sei o que. Ele vai dizer, sobretudo a esses. Cuidado, irmãos, para você não ser assim. Esses que se entregam a essas paixões imundas, eu me entrego. Não é proibido ter, irmãos, mas tenha com prudência, com consciência, com modernidade. Mas não tenha essas coisas como se fosse tudo da tua vida. Se você tem, que Deus te abençoe muito, ajude o outro. Ajude o outro. Entregando-se às paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. O que é desprezar a autoridade do Senhor? É dizer que Jesus, desculpe dizer, é um bobão. Que Jesus não tem autoridade, que Jesus não tem pulso firmes, que tudo você pode fazer, que Jesus não vai fazer nada de mal com você. É justo, eu repito novamente, é justo Deus colocar no céu sem passar por nenhum sofrimento, sem pagar pelo mal que fez, essa criança de 12 anos que torturou uma menina e ela também lá no céu. É justo, Deus vai ser justo. E outra coisa, ainda no céu existe a hierarquia das virtudes. Se esse garoto se converter e ele pagar tudo aqui na terra, ele vai lá no céu ser inferior à menina. A inferior a essa menina, ela vai ser superior a ele no céu. Só pelo grande mal que ele causou a essa menina. Existe a hierarquia, coloque isso na sua cabeça. Dentro da nossa igreja católica querem tirar a hierarquia, querem virar anarquia. O que é anarquia? Todo mundo pode fazer as coisas à vontade, ou seja, tira a autoridade. O que é que ele está dizendo aqui? Aqueles que desprezam a autoridade do Senhor, ou seja, desprezam que existe uma hierarquia, que você tem que obedecer quem é submisso ao outro, e assim sucessivamente. Nossa Senhora é rainha dos anjos. Os anjos, irmãos, eles se curvam para Nossa Senhora. Só para você ter uma ideia. Cláudio está falando um absurdo. Agora você vai enxergar que é um absurdo. Mas quando você se deparar no mundo espiritual, quando você morreu, Deus te revelar isso, você vai ver que os anjos baixam a cabeça. Os santos que já tiveram essas revelações viram os santos. Os anjos abaixam a cabeça até o chão para Nossa Senhora. Nossa Senhora na hierarquia era uma pobre mulher aqui terrena, porque ela desprezava essas coisas da carne, essas coisas da imundície. Ela desprezava tudo isso. E ela se tornou a rainha dos anjos. Ela só está abaixo da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, depois a Virgem Maria. E aí vem São José e depois São Miguel Arcanjo na hierarquia. Então, irmãos, Deus é justo. Não vamos abusar da autoridade de Jesus, não. Não vamos pensar que Deus não castiga para poder tu ficar fazendo tudo que não presta. Deus é justo. E se você está passando por provação, abraça esse Deus justo. Que esse Deus justo vai te libertar, seja ainda aqui ou após a morte. Talvez essa tua provação está servindo para a tua santificação. Ou talvez nem é mais para a tua santificação. É para a santificação e a libertação de outras almas. Quantos santos passaram por provações para ajudar a santificar outras almas, para ajudar a libertar outras almas, para ajudar a libertar esse menino? Então, quantas pessoas fazendo maldade pelo mundo aí, irmãos, que vão para o inferno? Jesus, ele castiga, ele pune, mas ele não quer ninguém no inferno. Mas a justiça dele, como ele revelou a Santa Faustina, a justiça dele o força a fazer isso, porque ele é justo. Ele tem que fazer. Ele disse para Santa Faustina: a minha misericórdia, Faustina, não quer as almas no inferno. A minha misericórdia não quer, mas a minha justiça me obriga. Grave essa palavra, irmãos, que Jesus disse a Santa Faustina para a gente encerrar esse nosso momento de hoje. Jesus Cristo disse: a minha misericórdia não quer as almas no inferno, porque dói. Pensa que não dói para um pai ver eternamente os filhos perdidos? Por isso que Jesus aguenta